E aí, moçada? Falando ainda de geometria analítica, neste bloco de aulas nós vamos falar sobre posições relativas entre elementos como ponto e circunferência, reta e circunferência, tá? Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre ponto e circunferência. Como a gente determina a relação entre o ponto e a circunferência. Então, dado um ponto do plano cartesiano e uma equação de circunferência, que pode estar na forma reduzida ou pode estar na forma geral, tá? O que nós temos como meio de comparação para essas posições relativas? Esse ponto ele pode ser exterior, né, da circunferência, ele pode pertencer à circunferência ou ele pode ser interno à circunferência. Quem é o nosso parâmetro? O nosso parâmetro aqui é o raio da circunferência, tá? Porque ele é uma distância fixa. O ponto ele pode estar em qualquer lugar do plano cartesiano, tá? Então, o nosso referencial será o centro da circunferência. Então, para determinar a posição relativa, a gente tem que determinar a distância entre o ponto dado e o centro da circunferência. Para isso, a gente usa como ferramenta a fórmula da distância entre dois pontos, já velha conhecida nossa, tá? Fazendo a fórmula da distância, se essa distância é maior que o raio, como nós estamos vendo aqui, esse ponto é externo ou exterior. Se a distância for igual ao raio, o ponto está em cima da circunferência, ele pertence para ela. E se essa distância for menor do que o raio, esse ponto está na região interna. Ele é interno à circunferência. Ok? Então, o princípio que vai determinar essas posições é exatamente a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos ver uma situação? Então, está aí, ó. Determinar a posição relativa do ponto 1 e 2 em relação à circunferência de centro 0, menos 2 e raio 3. Há necessidade de montar a equação da circunferência? Não. Por quê? Porque eu tenho as coordenadas do centro, tenho as coordenadas do ponto que eu quero ver a posição e o parâmetro que eu tenho, que é o raio. Então, não há necessidade de eu montar a equação. Ele já deu todos os dados para nós. Se ele desse a equação primeiro, então aí a gente teria que extrair dessa equação o centro e o raio, para daí poder fazer a fórmula da distância. Então, daria um pouquinho mais de trabalho, mas o exercício ficaria tranquilo, tá? Então, vamos lá trabalhar essa questão. Como é o comparativo vai ser a distância entre o ponto C e o ponto P, nós vamos lá usar a fórmula da distância. Fórmula da distância, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Tá? Escolhe um par para ser o seu x0, y0. Eu vou escolher o ponto C. Ele será o meu x0, y0, tá? Mas pode ser o ponto P também. O resultado é o mesmo. Então, ficará assim. 1 menos 0 ao quadrado mais 2 menos menos 2. Então, vai ficar 2 menos menos 2, vai ficar 2 mais 2 ao quadrado. Ok? Aqui nós teremos 1 ao quadrado. 1 menos 0 dá 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 2 mais 2, 4 ao quadrado. Então, o resultado vai ser 1 ao quadrado é 1. 4 elevado ao quadrado dá 16. Então, o resultado final é a raiz de 17. Tá, raiz de 17 é maior, menor ou igual a 3? Então, a distância comparada com o raio da circunferência é o quê? Maior, menor ou igual? Pensamos na raiz de 16, que é a mais próxima. Raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 17 é um pouco depois de 4, que é maior do que 3. Então, a distância
é maior do que o raio. Se a distância é maior do que o raio, isso implica para a gente que P é exterior, ou externo, tá? Entendido? É isso. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima.